justamente com a bola. Quando o time precisava enfrentar times menores, que precisava ser protagonista, não conseguiu andar, e até porque o elenco do Santos era bem diferente em relação à característica. A característica do elenco do Vasco é essa, jogadores que tocam a bola. Acho que esse elenco do Vasco é melhor que aquele elenco do Santos do ano passado? Sim. Vamos pensar o 11, o time, o 11. O 11 do Vasco é melhor do que aquele Santos do ano passado? Pode ser melhor. Ainda precisa... Não, em nome, falando só em nome, acredito que sim. Até... Porque o Santos, por exemplo, não tinha um Coutinho e um Payet. Tô falando do nome. Tô falando nome que esses caras já renderam. Ele não tinha o Verratti. Sem dúvida. Se o Santos tivesse disputado talvez a Série A, o Carille teria lidado com menos pressão porque ele enfrentaria mais times ofensivos e que dariam transição e a característica daquele time. Se o Santos do ano passado tivesse jogado a Série A, ele ia enfrentar uma pressão danada, porque o time ia brigar para não cair. Não, mas tudo bem, só que o ponto é, o Carille no Paulista, por exemplo, foi quando o time jogou melhor, porque enfrentava os grandes e ali o Carille tinha muito espaço para atacar, o Guilherme na velocidade. Agora, esse time do Vasco não dá para fazer transição, não é time de contra-ataque. É time de toque de bola, é time... Até o meio-campo do Vasco, saíram Hugo Moura e Matheus Carvalho. Entra Jair, Paulinho e Tietê. Olha, agregou qualidade. Então, é um time que tem qualidade técnica para produzir mais e o Carille está consciente disso. Não agora, mas até o meio da temporada ele será cobrado para ter um time que trate minimamente a bola como o torcedor do Vasco quer ver. Mas não é... Hoje o Carille precisa entregar resultado. Então, para o estilo... Até por vias tortas, o Vasco chegou no Carille, que não era a primeira opção. Mas com o elenco que o Vasco tem, um técnico como o Carille tem muito mais chance de dar certo do que o Renato Gaúcho. Sim, cara, é a terceira, quarta força que o Carille pega. A primeira foi o Corinthians. O Corinthians era a quarta força, né? A conversa era essa. E aí ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, ganhou o Paulista com o Corinthians, etc. Aí ele foi para o Santos. O Santos era a quarta força também ano passado. Ele levou o time para a final do Paulista, trouxe o time de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou vaga na Copa do Brasil. E hoje o Vasco é a quarta força. Quem sabe ele não pode trilhar o mesmo caminho. É curioso isso que você falou, porque o Carille realmente está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Agora sim, agrade ou não agrade, etc. Ouço palavras mais simpáticas a Fábio Carille aqui. Porque, na realidade, ô Breler, eu vou te falar, eu não vou ficar trazendo o assunto do Santos muito aqui, que o assunto é Vasco. Peludo, hein? O assunto Não, mas eles... Você está um pouco revoltado. O assunto é Vasco. A história do Carille no Santos acabou. A história do Carille do Santos acabou. Agora é Vasco, virou a página. Problema do Carille... Acabou mesmo, tem medo de voltar. Problema do Carille no Santos, assim, ele cumpriu tudo que precisava. Foi até além no Paulista do que se imaginava. Aí ele ganhou, aí ele conquista a vaga para a Copa do Brasil. O problema do Carille no Santos ainda esteja lá, né? E também já foi, porque também tem a parte dele. Mas tem a parte dele. O Santos também... Mas tem a... Não. O Santos continua com N problemas. N problemas. E ontem até dei razão para ele, que eu já tinha dado razão para ele com questão ao planejamento. Mas o Carille, ele cumpriu o objetivo. Ok, o problema do Carille é como esse objetivo foi cumprido, porque tem gente que passa de ano com nota 10 e tem gente que passa de ano com nota 7. Não é? Ele passou de ano com nota 7. É isso. O Pedro Ivo Almeida. Dependendo da escola, nota 5. Talvez ali. Talvez isso aí. Diz uma coisa, Pedro Ivo Almeida. Dependendo do clube, o comentarista aceita uma nota 5. Dependendo do clube, ele quer uma média 8. Isso, exatamente. Eu sou da época daquele A, B, C e D. Você tirava o quê, Zé? Demais. Parabéns, hein? Quase C. Quase C. De vez em quando um Czinho pode cair na rotina, né? Ali, ó. Bola. Escola Estadual Professor Federico de Barros Brotelo. Você tem o teu histórico escolar? Tem. Você precisa trazer esse Não, histórico melhor escolar não. pra ver como é que era. Cada um traz o seu? Demais, Trago. C, Só demais, C+. C+. Gostei. O último que eu passava era C+. Gostei. Um demais vale a pena, né? Quando a gente fala de Disney Plus, né? O demais vale muito a pena. Meu amigo Pedro Ivo Almeida. Meu amigo Pedro Ivo Almeida. Esse Vasco já é mais promissor do que o do ano passado? Não estou falando pela exibição de ontem, estou falando pelas peças, no papel. Gostou da ilustração aí? Que eu senti você meio... Não, o Pedro Ivo não gosta de fanfarronice também, ele não é do circo. Senti que você falou de deboche. O que ele está fazendo aqui, então? Não, foi a cota séria desse programa, Pedro Porque vocês não gostam de circo, vocês fazem o F90. Eu não entendo essa... Mas aqui é sério, essa coisa. Se o fã do esporte gostou, se o apresentador gostou, eu topo. Gostei. Então se o fã do esporte gostou, eu não sei, mas eu gostei. O importante é que tem saúde, né? Achei legal. Isso! Ou senão esse sujeito é um cara legal, Saúde. é isso. Ô, William, se a gente pegar... Segue a caravela aí, vamos lá. Comparação... Um abraço a vocês, Nath. Ao bravo Breler tá meio bravo. Mas vai melhorar, a gente vai amolecer esse coração.
Ô, William, se a gente pegar numa comparação com o Vasco que começou 24, o Vasco que começou 23, o Vasco que começou 22, você olha e fala, é inegável, Jair, Paulinho, Coutinho, sai Coutinho, Payet, sabe, o Verratti tá por ali, o Piton também, combinação pela esquerda com o Piton, algo que em algum momento no final do ano passado se perdeu. Dá para dizer que é um pouco melhor do que... Agora, é mais promissor? É o primeiro jogo contra o Nobre Madureira. Madureira fez muito barulho na nota, lá na provocação, fora de campo. Jogo em Manaus, né? Bom lembrar. Dentro de campo não é exatamente o time que vai virar e falar vamos enfrentar o Madureira para entender em que prateleira estamos para a temporada. Eu acho que vale um pouquinho de calma nesse promissor ou não. O que eu acho é, o Vasco tem uma situação diferente, por exemplo, de você comparou com os outros 4 clubes, ele tem uma situação diferente de Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Botafogo a gente não sabe nem quem é o treinador e como é que vão ser feitas as reposições das peças importantes que saíram. O Flamengo, ele está numa janela que é um pouco mais, menos, sabe, menos aquele Flamengo malvadão de janela, sabe, predador, mas que vai ter uma janela no meio do ano em breve, forte para um Mundial, então o papo do Flamengo não é exatamente o estadual agora. O Fluminense ainda está tentando entender qual o desenho da temporada dele, mas em todas as situações que ele se coloca de negociação, ele está tentando peças interessantes. O Vasco não. O Vasco ele não consegue prometer para o seu torcedor que ele vai ter uma baita janela, que vão chegar 2, 3 nomes para resolver o elenco, porque está se esperando isso há muito tempo e nunca chega. Então, é o que tem. O treinador, por enquanto, é ele. Você acha até que é um Vasco de transição, ainda que demore muito até resolver o futuro da SAF, para um lado ou para o outro. É o que tem e talvez ele já precise, como disse o Brilha, apresentar algumas coisas. Eu achei interessante que o cara ele senta na entrevista e fala, eu quero um time com posse de bola. A gente vê uma primeira amostragem, a gente vê o Vasco circulando a bola porque tem mais qualidade no meio de campo, mas ao mesmo tempo um Vasco que funcionava pelas pontas no ano passado e ontem já não funcionou tanto. Então vai tentando equilibrar, vai tentando achar uma cara, é importante que venceu com o Carille, muito melhor começar ganhando, festa, torcida. Então não dá para dizer que é um Vasco mais promissor, mas entender que é isso aí e dentro do que é, o Carille está tentando, primeiro jogo ainda, está tentando alguma coisa. O Vasco não teve uma atuação, como diria Bubu, digna. Boa. Bubu fala assim, boa. Tanto ao céu, segundo tempo teve probleminhas ali, talvez por cansaço, é muito calor, é início de temporada. Mas quando se propôs a circular a bola, para quem está treinando há pouco tempo, primeiro jogo do Carille, interessante. Venceu. O Verratti era muito acionado no ano passado. Muito acionado por um jogo de ponta, bola na área, ponta buscando na área. Vai circulou muito a bola, mas acho que ainda precisa entender melhor como é que vai buscar o Verratti. Recebeu uma no pé ontem. Ali a gente acabou de ver, no... Faltou a perna esquerda. Mas como é que foi? Levantou, e também teve a bola que levantou, ajeitou e ele finaliza. É bola buscada dentro da área. Quando tem que criar, tem que entender como é que você vai colocar o Verratti nesse balaio, nessa conversa com o meio de campo. Então, tem coisa para ajustar. Agora, quando você olha para o elenco, é o que ele fala, o Jair passou um tempo fora, o Paulinho passou um tempo fora, estão voltando, você tem o Tietchan que tem qualidade. Mas eu acho dois grandes reforços pro Vasco. Você tem um Coutinho, claro. O retorno do Jair e do Paulinho fizeram uma falta danada. Quando o Carille fala, pô, deu um pique ali para voltar, para recompor, de fato, você vê o Coutinho te entregando um pouco mais do ponto de vista físico, é importante, porque técnico ele pode te entregar com bola. O Payet, acho que não entrou mal. O Payet teve uma entrada interessante no segundo tempo. Não entrou mal? Não, assim... Peraí, jogou muito. Calma. É que eu acho que... Não, mas... A gente tem aqui a razão e a emoção. Isso é muito Jogou legal. muito! Peraí, jogar muito é aquela final de Euro, sabe? Não, pô, o cara pode jogar bem mesmo num jogo de estadual. Tá bom. O Payet jogou muito. Não, mas não. Mas não Eu jogou. acho que tinha que dividir a tela. O Payet foi bem. Esse é um momento de divisão de e tela. até pelo nível que ele demonstrou, merecia até mais minutos. O Payet, quando ele entra, a minha primeira preocupação quando você vai fazer uma avaliação é em que nível de interesse, comprometimento com o jogo e físico ele tá. Isso ele não decepcionou ontem. Rodou. Agora, daí as avaliações, é que eu gosto. Você O Brenner tá emocionado. Mas o que se espera do cara em 20 minutos, entregou bastante. Mas em 20 minutos, não podia ser... Se você falasse pra mim que ele entrou, sabe, um pouquinho mais, resolveu tudo... Entrou aos 77 minutos. Foi isso? Foi. Foi. 20 minutos de jogo. 77 minutos. Isso aí dá 20 minutos. Os acréscimos, Aí o Nos acréscimos, sim. O Felipe, Dimitri, eu achava que era depois dos 30, mas tá certo. Não, e até... Mas... Foi bem, Pedro. Foi bem. E assim, não... Ele foi muito bem. Não, mas tem que reconhecer. Foi bem. Foi bem no que teve tempo pra fazer. Podia não ter feito nada. Exato. Tá Olha, o lance do segundo gol, ele começa a jogada, é um passe que no elenco do Vasco só o Payet ou o Tinho dão passe. Deu uma bola pro Maxime e o Maxime finalizou pateticamente, mas... Calma, dá tempo. Não, tudo bem, mas tô falando... Payet bem, o outro patético. Não,
Muito céu e inferno. A finalização foi patética, mas entrou até bem ali, correndo. Não foi tão genial, o outro não foi tão patético. Ah, mas foi bem. O primeiro retrato é interessante. Bom. É porque você falou, não, até que ele não entrou mal. Não entrou mal. Foi um jogo. Você aumentou o tom. Muito bem. Você deu um... Não, mas pergunta pro torcedor do Vasco. Eu não conheço. Pergunta pro torcedor do Vasco. Eu tenho um vizinho. Mandem vídeos, vai. Vou perguntar pro torcedor do Vasco, então. Pera um pouquinho. Deixa eu perguntar pro... Eu vou fazer a pergunta pro torcedor do Vasco. Pergunta. Foi mal? Foi bem? Foi ótimo? Jogou muito. Foi Muito bem. muito bem. Não, mas você quer que eu faça a pergunta pro torcedor do Vasco? Não, tô perguntando pro torcedor do Vasco. Olha lá, leia. É que eu tô falando com você aqui, manda o seu porque vídeo você aí, tá do torcedor meu do lado. Vasco. Vai. Manda aí. Assim, com esse desprezo todo, manda vai. seu Não, mas vídeo porque aí. eu não tô bom com fã de esportes também. Os caras ficam mandando, manda um abraço pra não sei o quê, então de sacanagem também. Mandaram Mas manda abraço seu pra vídeo, quem? manda seu vídeo. Eles mandaram um abraço pra quem? Pra aquele cara que... Você também não vem me zoar que... Tá começando a ficar bravo. De novo! Ó, vou te falar. Aí entrou muito bem. Não, quem é? Aí entrou bem. Coutinho, se você falasse, o Coutinho não foi mal. Beleza, porque buscou ali, mas não, nada... Você acha que o Paeta tá um degrauzinho acima pela participação no gol? Pela participação no gol, os passes que deu. Eu achei Coutinho não foi mal, o Paeta entrou bem, melhor assim. O Payet encheu mais os olhos que o Coutinho. Mas Encher os olhos já é outra coisa. Encheu os olhos, A realmente. participação dele na jogada de gol é... Não, mas o cara... Tá bom. Fica cara é com a bom. sua avaliação. Primeiro jogo. Obrigado. Não, eu sei. A gente já ponderou. É uma dureira, é o primeiro jogo. Mas é preciso reconhecer. E eu não sou de dourar pílula, tanto é que é preciso frear a emoção, porque já Tô tem... vendo você freando. Não, mas já tem uma galera que viu o jogo ontem e falou, olha, só foi o Léo sair, entrou o Lucas Oliveira, resolveu o problema da defesa. Ele encheu os olhos? Pera lá. Não, foi É bem. a vontade de lembrar do Léo e criticar. Pois é, Pode e ser. foi bem o Lucas Oliveira ali até... Testado pelo potente ataque do... Não, mas com a bola no pé... Você também. Com a bola no pé, que o Vasco teve mais a posse... muito pragmatismo. Ele fez o dele, tentou Não, mas não passe mais é. É porque aí vertical. daqui a pouco chega, toma duas costas aí. Pô, o que aconteceu? É. Regrediu em uma semana início de temporada, gente. Não, mas Devagar com o andor, que esse mas- santo aí é de barro pra caramba. o Léo Jardim não trabalhou ontem. E o Madureira até tentou pelo lado esquerdo, bom o ponta do Madureira, o Wallace, ele tentou partir para cima, mas só, muito limitado, e a defesa não foi testada de fato. Com a bola, o time funcionou bem, uma boa amostragem, mas na zaga eu ainda tenho dúvidas no Vasco. Não acredito que o elenco foi qualificado, falando na zaga, no meio-campo evoluiu bastante, mas na zaga ainda espero Porque eu acho que, por exemplo, o Lemos... Não estou falando em retorno do Léo. O Léo saiu porque estava desgastado, assim como o Maicon, a torcida ali já pegando no pé. Até para os dois jogadores foi melhor ter saído, mas não pode ficar nessa. Nossa, tá resolvido o problema da zaga. É que tecnicamente, né, Breler, o Lemos que chegou, cara, ele não tá tão acima assim dos que saíram. A questão é ambiente, né? Não está nem... Acho que a questão é ambiente, né? Tecnicamente, ele não está acima, mas trouxe um jogador novo ali, novos ares, vai ver como se identifica. E esse é o ponto. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos são composição de elenco. Nenhum chega como solução. Pode ser que dê certo, o cara se firme, tem um bom entendimento com o parceiro de zaga, o João Vitor também não foi muito testado ontem, mas esse é o ponto. Há várias lacunas ainda no elenco do Vasco. Pensando em objetivo da temporada, pensando talvez em um título de Sul-Americana, que é o mais viável para o Vasco. Se o Vasco quiser ganhar um título de peso, é Sul-Americana. Precisa qualificar. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, o Vasco dá aquela cansada normal de começo de temporada e aí precisa do contra-ataque. Estava com vantagem, não tinha ninguém para puxar contra-ataque em velocidade, porque falta ainda esse jogador. Tudo bem que tem Adson para voltar, David, mas por enquanto o elenco ainda é limitado, não oferece as opções para o Carille variar esse jogo quando precisar. Bem, eu vou dar a palavra... Vai ter jogo que o Vasco não vai ter a bola. Então, Deixa por isso eles. que não dá para virar e falar que... o que se viu ontem, o que vai se ver na temporada. Então, por isso que eu acho que é sempre importante dar um passinho atrás na empolgação do nosso... Não, responde essa pergunta aí agora, ó. Responde. Agora que você teve tempo para pensar, elaborou, lembrou ali dos flashes da partida. Foi, de certa forma, influenciado pelo Breler? Não tem resposta, porque você não consegue falar se ele começou bem a temporada com 20 e poucos minutos. Olha... Quando ele tiver 5 jogos, a gente analisa isso como um recorte inicial curto ainda de início de temporada. A gente avalia.
É o, O Paê começou bem, 20 e poucos minutos, gente. é o último ano de É, o contrato bom, dele? O contrato do Paê, inclusive, ele não é longo, não, né? Tinha um papo. Eu acho que precisa conversar. Teve uma questão de dívida que o Vasco precisava resolver para ter que sentar para conversar. Teve até Isso o foi papo. resolvido. O que estava em salário foi resolvido. O papo se ele Depois ainda continuaria ou pendente. não, né? Exato. Nessa temporada. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco venceu por 2-0. Tô sem a tabela aqui pra gente olhar os próximos jogos. Mas serão jogos complicados, jogo difícil, né? Muita gente, Madureira, mas ano passado o Vasco quase não consegue a classificação. Esse ano se classificou. Vamos ver se o Vasco consegue vencer esse campeonato aí, né? O Carille é um cara para esse tipo de competição. Cara, tô muito estressado. Eu não sei nem o que eu tô fazendo assim. Tô tão nervoso. Tô tão estressado que eu não vou falar mais nada não, cara. Na moral mesmo. Até me fugiu tudo da cabeça. Tava gravando aqui, mas aconteceu um BO aqui e aí eu me perdi até no assunto. Puta que... Tá que pariu, doido. Tá que pariu, doido. Que estresse, que nervosismo, velho.